paixão e glória. Eu quero usar o texto de Marcos 8, 27 a 38 para compartilhar com você um aspecto muito presente no ministério de Jesus e que deve estar presente no ministério da igreja: a paixão. Mas não seria o amor, pastora? Afinal, João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Sim, é verdade. Mas de que maneira ele amou? Entregando o seu único filho. A palavra paixão tem na sua raiz etimológica a ideia de sofrimento. O sofrimento de alguém que se entrega completa e totalmente a uma outra pessoa, a um ser amado. Então, paixão é dar-se, abnegar-se, é sofrer. Paixão é o amor que dói, é morte. Cristo viveu em paixão e ressuscitou em glória. Então, a igreja também deve viver em paixão para apressar o retorno de Cristo em glória. A paixão de Cristo e a paixão da igreja tem três características. Primeiro, ela vem de Deus. No verso 29 aqui de Marcos 8, Pedro declara: Tu és o Cristo. O que significa? Tu és o ungido de Deus, o Messias esperado, aquele que o povo estava aguardando para libertá-los da opressão. Mas nós sabemos que o caráter messiânico de Cristo aqui é o do servo sofredor, lá de Isaías. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal registrada ali em João 17, ele declara: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me confiou, a obra do servo sofredor. Com a igreja é igual. Perceba que no verso 34 de Marcos 8, Jesus diz: Quem quer me seguir precisa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Queridos, cruz é missão. Qual foi a missão que o Pai confiou a Jesus? A cruz. Então, qual é a cruz da igreja? A sua missão, a missão que Jesus confiou a nós. E qual foi a missão que Jesus confiou a nós? A mesma dele. Ele espera que a gente continue a sua obra. Em Efésios capítulo 5, verso 1, Paulo diz: Sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou por nós. Em segundo lugar, uma segunda característica da paixão de Cristo e da paixão da igreja é o amor sacrificial. No verso 31 de Marcos 8, Jesus começa a dizer para os discípulos que era necessário que o Filho do Homem, que ele sofresse, fosse rejeitado e morto. Existe existe entrega maior do que essa? Em Mateus 20, 23, Jesus diz: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ou seja, eu não vim para receber, eu vim para dar-me. E assim também é com a igreja. Perceba no verso 35 de Marcos 8, que Jesus diz: Quem quer ganhar a sua vida, na verdade, vai perdê-la. Mas aquele que está disposto a perder a sua vida, aquele que está disposto a abrir mão dos seus projetos pessoais para se engajar na missão, na obra do Pai, esse, na verdade, vai acabar salvando a sua vida. Amor sacrificial. E a terceira característica aqui da paixão de Cristo e da paixão da igreja é que ela não perde o foco. Olha o verso 32, quando Jesus diz, no verso 31, né, que ele precisa sofrer, ser rejeitado e morto. Logo depois, Pedro se levanta em reprovação, dizendo, bom, Marcos não registra isso, quem registra é Mateus, né, que Pedro diz: Não, Senhor, isso não vai te acontecer. E eu imagino Pedro, pelo contexto geral, a gente entende, eu fico imaginando Pedro dizendo assim: Não, Senhor, isso não vai dar, a gente não vai deixar isso acontecer, nós vamos fazer isso e aquilo, mas morto o Senhor não será. E aí então que o Senhor o repreende, porque era como ali Pedro estava sendo usado como boca de Satanás para desviar Jesus do seu propósito. E Jesus diz: Não, Pedro, você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens, mas eu não. Eu estou focado, eu cogito das coisas de Deus e eu vou cumprir o propósito do meu Pai. Foi assim também em uma outra ocasião, em que os discípulos foram buscar comida e quando chegaram, Jesus estava atendendo pessoas. E aí eles disseram: Senhor, come. E ele disse: Gente, eu estou focado. Ele falou: A minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
E a igreja? Ah, queridos, a igreja também não pode perder o foco. No verso 23 de Marcos 8, isso mesmo. Verso 36 de Marcos 8, Jesus diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja que Jesus está falando de foco aqui. Faz sentido você deixar o que é secundário? Aliás, perdão. Faz sentido você deixar o que é primário e começar a se esforçar pelo que é secundário? Queridos, muitas coisas concorrem com o plano de Deus para nós. Muitas coisas concorrem. Deus sabia que isso ficaria, Jesus sabia que isso ficaria pior. Tanto que em seu sermão a respeito do fim, dos tempos, ele diz: o amor de muitos se esfriará. Mas que nós não sejamos como Pedro, focados, cogitando mais das coisas dos homens do que das coisas de Deus. Se nós cogitarmos mais das coisas de Deus, nós nos manteremos focados como Cristo se manteve. É isso aí, queridos. Paixão. Deus espera isso de nós. Mas o ministério de Cristo, assim como o ministério da igreja, não se resume à paixão, mas também em glória. O verso 38 diz: quando vier na glória de seu Pai. Não é se vier, é quando vier. Queridos, a glória de Deus, ela é real, ela virá. Em Atos 1, quando Jesus está sendo elevado aos céus e os discípulos ficam olhando, provavelmente dizendo assim: ai, quando será que ele vai voltar? Ou será que ele vai voltar? Então anjos dizem para eles ali: esse que vocês estão vendo subindo, da mesma forma, ele vai descer. A glória de Deus é real, o retorno de Cristo é uma verdade para nós. Paulo aos Tessalonicenses diz que Cristo descerá com alarido, voz de arcanjos e trombetas. Paulo também diz aos Romanos ali: se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. A glória é uma realidade para nós, não apenas a paixão, mas a glória também. Sim, queridos, em conclusão aqui, a paixão com que Cristo serviu aos propósitos do Pai resultou na glória dele. E assim também a paixão com que a igreja serve aos propósitos de Deus, ou servirá aos propósitos de Deus, resultará no retorno de Cristo em glória e na nossa glorificação. Eu quero chamar a sua atenção ao que Pedro diz na sua segunda carta, lá no capítulo 3. Ele fala de apressarmos a vinda do Senhor. Isso é estranho para nós, porque a gente pensa assim: Deus é soberano, será que a gente pode mudar a agenda de Deus? Deus estabeleceu o dia. Jesus disse que só o Pai sabe o dia e que a gente não deveria se ocupar em tentar acertar essa data. Mas então Deus tem essa data estabelecida e será que a gente pode mudar essa agenda? Não, nós não podemos mudar a agenda de Deus nunca. Mas a questão é que ele decidiu, na sua soberania, o Senhor decidiu que a paixão da igreja, o envolvimento da igreja com o reino, com a obra, definiria essa data. Apressar ou retardar a vinda de Jesus depende do engajamento da igreja na pregação do evangelho. Nós estamos aí assustados com essa pandemia e o mundo vive, há muito tempo em trevas, em pestes, em pandemia, em guerras. No seu sermão do fim, no sermão escatológico ali em Mateus capítulo 13, Mateus 24, Jesus diz que essas coisas antecederiam a sua vinda, mas que ainda não seria o fim. Está lá em Mateus 24, 14, este evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Este é o sinal, queridos, do retorno de Cristo. A pregação do evangelho, o mundo sabendo quem Deus é. Então, queridos, Deus deseja encontrar nos filhos aqui, na igreja, a mesma paixão que ele encontrou em seu filho Jesus. Para quê? Para que o mundo inteiro saiba quem ele é. E assim a igreja promova a sua glória, o seu retorno. Deus te abençoe. Vamos viver apaixonadamente, nos entregando apaixonadamente à missão que o Senhor nos confiou.